Conheço muito bem essa voz. Vamos lá. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos reunidos em comunidade de fé, em família, entre irmãos. Senhor, que nossa mente esteja cativa à tua palavra, que nós possamos trabalhar nela, meditar nela e aprender com ela, Pai. Abençoa cada um que está aqui, cada família que está aqui. Obrigado, Deus. Amém. Gente, Isaías 40, passagem clássica, né? Do chamado do precursor, de preparar um caminho que depois João Batista vai usar, né, para respaldar o seu ministério. Eu quero conversar, e vocês sabem que eu sou breve. Vocês sabem que eu sou breve para conversar e tal. Eu quero falar um pouco sobre o que é o chamado de João e como João Batista ele traz para a gente um peso de responsabilidade para qual do ministério do precursor. A passagem começa, essa passagem de Isaías 40, é escola isso, então faça isso como. Né? A passagem começa com uma voz humana, né? Com Isaías falando, Isaías dizendo, uma voz clama, né? Uma profecia. No deserto, preparem um caminho, e aí ele vai indo. E termina com uma voz divina, né? Ele fala, pois é o Senhor quem fala. Isaías começa falando e no final ele dá créditos a Deus por essa fala, né? Por essa divindade que ele está falando. Isso contrasta uma paisagem diversa com a glória por vir e chama a transformação total de preparação. Como assim? Olha, quando Isaías ele começa falando, quando Isaías ele começa profetizando, ele começa trazendo uma ideia de futuro. No deserto preparem, não no deserto preparamos, ou no deserto estamos preparando. Né? Façam um caminho, não estamos fazendo ou vamos fazer. Todos os vales serão, todos os montes de colinas serão. É tudo numa perspectiva futura. Isaías ele está profetizando aqui, no contexto dele, na época dele, com uma perspectiva de glória futura, que no final a glória do Senhor será revelada e juntos todos vão ver a glória de Deus. Só que ao mesmo tempo que ele joga esse contraste de glória que há de vir, ele também traz para a gente uma ideia de transformação total, de uma preparação, que é o quê? O deserto prepare-se. Prepare o caminho para o Senhor. Faça o deserto um caminho reto para o nosso Deus. Ou seja, quando Isaías ele fala, e tem esses dois aspectos da mensagem de Isaías, esses dois aspectos da profecia de Isaías, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, é uma passagem que traz a ideia de uma voz divina, por isso é o Senhor falando, e é uma passagem que olha para uma glória futura e fala, a glória do Senhor será revelada. Quando? Quando no deserto vocês prepararem um caminho. Então, ao mesmo tempo que ele dá uma ideia de glória futura, ele também chama a transformação total de uma preparação agora. Então, para nós vermos a glória futura, para nós entendermos que todos verão essa glória do Senhor, então hoje nós precisamos preparar o caminho, amém? E essa expressão, uma voz, quando começa no texto, uma voz, clama, é uma expressão de voz exclamatória, com um sentido de ouça. Alguém está chamando. É no sentido quase como de uma campainha, no sentido de alguém, um toque de celular. É no sentido de uma voz exclamatória, ou seja, um senso de urgência para aquilo que está por vir. Uma voz clama, uma voz está clamando, um senso de urgência, alguém está chamando. E quando a gente vê a resposta de João, lá em João 23, a gente percebe que, e aqui que é o ponto-chave que eu quero discorrer bastante com vocês, a gente percebe que João Batista, ele não se identifica com quem prepara o caminho, mas João ele se identifica com a voz. Então, se você abrir comigo João 1, 22, a partir do 22, a gente lê 22 e 23, né, os judeus da época chegam nele e perguntam, né, finalmente, quem é você? Temos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? João respondeu com palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz
que clama no deserto? Façam um caminho reto para o Senhor. Ora, a gente tem uma certa mania evangélica. E, claro, existe o entendimento de que João preparou, sim, o caminho de Jesus, obviamente, sua primeira vinda, mas a gente tem essa ideia de vamos ter o espírito de João, vamos encarnar o espírito do Batista e ser a voz do que clama no deserto. Olha só. Primeiro, Isaías 40, como eu falei no começo. Primeiro, uma ideia de voz humana, para no final uma voz divina. Primeiro, uma ideia de glória futura, que nos chama a uma transformação agora. A voz é usada como campainha, como mensagem, como urgência. Quando João ele se identifica com a voz, ele não diz para nós assim, eu sou aquele que prepara o caminho. Mas ele diz, eu sou a voz que clama para as pessoas que preparam o caminho. Então, João agora ele está falando, não que ele é aquele que prepara, por mais que ele prepara. E a forma dele preparar é sendo uma voz pedindo para que outras pessoas preparem o futuro. Então, a ideia de glória futura, transformação presente, um homem falando para que Deus termine. Então, ele é a voz e ele fala, faça um caminho. Quem é você? Eu sou aquele que está no deserto, comendo gafanhoto, usando roupas de pele de animais, saindo de perto de comunidades, vivendo numa comunidade essênia no deserto, para que eu possa falar no futuro, a partir de uma voz divina, preparem, transformem, comecem agora. Então, João, ele óbvio, como eu disse, ele prepara realmente um caminho para a primeira vinda de Jesus. Né? Lá em Lucas a gente vai ver sobre isso. Mas o que isso comunica para a gente agora? Comunica que nós devemos ter uma oração, Senhor, me faça como João, claro, óbvio, porque, né? Hoje nascido de mulher, ninguém foi maior que ele. Mas a ideia é, o que João fez para preparar o caminho, para que eu possa encarnar o clamor dele e possa começar a preparar um novo caminho. Porque quando a gente fala de clamor, gente, a gente tem que começar a trazer um pouco também para a nossa realidade. O que é um clamor? João, ele não está, para ser muito sincero, João, ele não está indo preparar, mas ele está gritando por preparação. Então, quando, sei lá, você vê o Zion aqui correndo, ele vai chegar perto do vaso, como aconteceu, a gente fala, cuida do Zion! A gente não está indo cuidar, a gente está gritando para que alguém faça. João, ele está gritando para que alguém faça, falando, preparem o caminho reto do Senhor, preparem as estradas para ele, pois um dia a glória do Senhor será revelada. Um dia a glória dele vai ser revelada e todos vão ver essa glória. Então, o que entender a mensagem e o caminho de João comunica para a gente hoje? Se João foi aquele que prepara, mas é aquele que clama por preparação, a gente deve olhar para a vida dele e falar, eu preciso imitar esse homem para fazer o que ele está querendo que ele faça no final. Então, como que a gente, como se portam aqueles precursores da volta de Jesus que precisam ter uma vida com exemplo de João Batista? Né? É a perspectiva que pode ser visto como o maior de todos os profetas, João, né? Testemunho que o próprio Jesus disse, que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. O que tipo de mensagem, comportamento, que tipo de ideia nos faz olhar para isso e falar, eu quero ser a resposta da oração de João. Eu quero ser a resposta daquele que clama no deserto, que prepara o caminho, que endireta as veredas e que conduz corações ao arrependimento. Eu quero ser a resposta disso. O que vai fazer a gente fazer sobre isso? E eu vou conversar com vocês alguns 4 aspectos sobre a vida de João o Batista que me trazem um entendimento de como ser um precursor. O que João tinha de tão diferente na vida dele, que fazia com que ele fosse aquele que preparou a primeira vinda e ainda profetizou a segunda. Né? O que fazia com que ele fosse a voz que clamasse por trabalhadores? O primeiro aspecto é a humildade. Uma vez eu estava conversando com o Vitor e com o Aldair, e aí eles fizeram uma pergunta muito... uma baita pergunta assim, de bobeira. Falaram, Dani, me fala 3 coisas que um pastor deve ter. Independente. 3 coisas que um pastor deve ter. Deve ter uma boa
deve falar bem, deve estudar bastante. Não é só no aspecto espiritual da palavra, não. O pastor deve cuidar de alguém. Não. Sim, deve ser um cara que sabe socializar. E aí eu falei, cara, eu acho que um pastor deve ser um cara extrovertido, não necessariamente no sentido amplo da palavra, deve ser alguém que gosta de estar com pessoas. O pastor deve ser aquela pessoa que gosta de estudar e de comunicar a palavra para as pessoas e ter uma relação na gente. E aí, mano, se o cara puxar na orelha imediatamente e falar, Dani, primeira coisa, humildade. Todo pastor, pregador da mensagem deve ter humildade. Primeira coisa que a gente deve ter. Santo Agostinho diz no livro Agostinho como Mentor, que agora é. Outro nome da português, esqueci agora. Lições de Santo Agostinho, eu acho. Acho que é. Diz que um pregador é formado por humildade. A gente deve ter humildade dentro de nós para que a gente possa ser aquele que comunica, né, o reino de Jesus. Quando a gente olha para a vida do Batista, a gente vê vários aspectos da vida dele que o tempo inteiro nos conduzem à humildade. Cara, convém que ele cresça e diminua, eu não sou digno de desatar a sandálias dele. E em todo momento, João está levando esse aspecto de humildade. Por mais que muitos pudessem achar que ele era o Messias, ele se colocou no lugar dele de não maior que Cristo, mas sempre de menor que Cristo e entendendo seu lugar nessa grande narrativa, né? O que é humildade? O que é humildade? Para a gente ser humilde, a gente tem que entender o que é. Humildade, existe o aspecto principal da humildade é você aceitar e entender o lugar onde você está. Quando a gente vai falar sobre esporte, uma competição, a gente vai fazer uma competição de sinuca, quer ver? E aí, ficou em primeiro o Lucas, em segundo eu, em terceiro o João. E aí eu olho e falo assim, porra, deveria ter ficado no lugar do Lucas. Eu que deveria ter sido o primeiro lugar. Isso é falta de humildade. Porque eu não estou aceitando o lugar que não foi proposto. Eu estou quase que dizendo, as regras foram erradas, porque favoreceram o Lucas. Isso é mentira. O Lucas, ele roubou. Isso é mentira. Eu não estou aceitando a minha condição de segundo lugar. Mas também é um problema eu olhar para o João e falar, por isso, eu deveria ter ficado nesse. Isso é falsa humildade. Você também não está se colocando no lugar. Porque é a mesma coisa ao contrário. Eu estou entendendo que as regras me favoreceram contra o João, é mentira. Eu estou falando que o João ele deveria ter feito alguma coisa que ele não fez, que daí eu estou duvidando da capacidade dele. De qualquer forma, humildade é você saber se colocar no lugar onde você está. Seja primeiro, segundo, terceiro, último, não é nem mais nem menos, é onde Deus te colocou, ali você está. Então, quando o João fala, poxa, convém que ele cresça e eu diminua, eu não sou digno de desatar as sandálias, mas em nenhum momento o João falou também, não, Jesus, na real, eu não sou o maior nascido de mulher, não, eu sou o menor de todos. Aqui, não, ele aceita a sua humanidade, aceita a sua condição, aceita a sua posição e vive uma vida humilde, né, João? Para fazer aqui um versículo bíblico. João 1, né, 26, 27 diz, respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. O fato de João agir com humildade, de forma alguma, retirou a importância do seu ministério. Isso é importante a gente entender também. Às vezes a gente acha que sair desse lugar nos retira de certa importância. Poxa, quão importante é a pessoa... o Lucas que veio aqui, deu 2 copos de água para mim, botou um banco para eu sentar. O quão importante é o João que vem e canta. Sabe, a gente estava orando pelo Lucas ali durante a comemoração das felicitações do aniversário dele, e foi o que o João falou. Poxa, você disse que queria ser um cara de um homem de uma coisa só. O Mateus disse, o Lucas ele abriu mão de estar em alguns lugares para poder estar numa sala de oração. Isso não tira a importância dele só porque ele não é visto. E muito menos deixa ele melhor do que aqueles que são. Cada um tem seu lugar, sua humildade. É entender que às vezes o cara que aparece é o lugar dele, o cara que se esconde também é. E o cara que se esconde não tem que procurar o cara que aparece, nem o cara que aparece olhar para o outro e falar, mano, você se esconde, ele é mais santo que eu. Não, isso é falta de humildade.
é querer conduzir humildade a partir dos nossos próprios princípios, que a gente não sabe como funciona. A gente tem que deixar para Deus usar, e a gente deve aceitar a nossa condição e falar, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, aqui é o meu lugar. Isso não é desculpa para você não melhorar, e nem desculpa para você fazer errado. Isso é desculpa para você entender a sua condição. Certo? João foi alguém anunciado pelo profeta Isaías, e teve um papel fundamental no preparo do ministério de Jesus. O próprio Cristo afirmou que os que nasceram de mulher foram maior. Inclusive, João fazia uma pregação ousada de confronto em relação ao pensamento religioso. Olha só, João, como eu disse, ele olhava para Jesus e falava, eu sou menor que ele, convém que ele cresça, eu diminui, mas olhava para os hipócritas da época e falava, vocês são não é só porque eu sou humildão aqui que eu vou colocar abaixo de vocês. Existe um lugar aqui. Eu fui profetizado por Isaías, mas eu sou menor que o Messias. Mas eu, dos maiores nascidos de mulher, eu sou o maior. Então vocês estão errados, devem se arrepender. Mas do Messias eu não posso desamarrar as cidades. Sabe? Existe essa condição na vida de João da humildade que faz com que ele seja esse ser que prepara o caminho. Humildade não tem a ver, né, com falsa modestia. Humildade não tem a ver com querer tomar o lugar do outro. O segundo aspecto da vida de João que a gente precisa entender é o primeiro, humildade. O segundo, obediência. Ok? Lucas 1:76 diz: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Né? Quando é profetizado o nascimento de João, essas são as palavras, né? Ele vai ser o profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor e vai preparar o caminho do Senhor. Para João o Batista foi confiado um único ministério, ministério de profeta, profeta do Altíssimo. João se junta com uma comunidade de essênios, volta para o deserto, vai comer mel, gafanhoto e essas outras coisas, prega arrependimento na única e exclusiva vontade de concluir a missão de Deus para ele. Cara, a gente olha para a vida de João Batista e a gente muitas vezes inveja a devoção dele. E essa devoção é traduzida por obediência. Poxa, o cara, para preparar o caminho do Senhor, foi embora do deserto, se absteve de alimento, se absteve de comunhão, se absteve de casamento, se absteve de tantas coisas, única e exclusivamente para cumprir com obediência o seu papel nessa grande história. Então, obediência é esse segundo ponto. O que Deus tem confiado a você, que não é maior do que confia no próximo e nem é menor do que confia no outro. O que Deus tem confiado a você, que você pode falar que está fazendo com obediência? Que tipo de obediência Deus tem tentado pegar de você, né? Tentado conquistar de você, e se você está conseguindo passar a obediência para Deus? Olha, para explicar rapidamente, a comunidade dos essênios era uma comunidade que existia ali antes de Cristo, ali 4, 5 antes de Cristo, e que depois se desenvolve durante todo o primeiro século ali do judaísmo pós-cristão, né, pós-Jesus. É uma comunidade de... vai ser mais fácil a explicação, você não está sabendo. Existia várias igrejas no mundo judeu, como existem agora. Tinha a Universal do reino de Yeshua HaMashiach, tinha só os judeus, assim. Tinha várias igrejas, várias placas. E uma delas era a comunidade dos essênios. Os essênios, eles criam que eles poderiam se aproximar mais próximo de Yahvé. Eles poderiam chegar mais próximo de Deus. Como? Se retirando do deserto, abrindo mão de algumas coisas e cumprindo fielmente os ritos da Torá. Então, eles não comiam certos tipos de carne, não tocavam em certos tipos de pele de animal, não casavam, e eles entendiam que essa devoção a eles era uma devoção que faria com que eles chegassem mais próximos de Deus. Essênios, na Bíblia, vem de Enoque, aquele que andava tanto com Deus que foi levado com ele. Então, os essênios, na Bíblia, essa comunidade que saía e que ia para o deserto a fim de experimentar uma realidade diferente, eles tinham essa ambição. Eu vou para o deserto, vou me abster de tudo, vou ficar próximo de Deus e vou ser levado com ele. E vou ver Deus. E Deus vai me levar para ele. Então, eles iam para o deserto com essa expectativa. Existiam muitos problemas na cena, como existem muitos problemas nas igrejas, que eles achavam que só eles seriam salvos. Ok? Que não é uma verdade. Mas
Tudo indica que João Batista, ele quando começa seu ministério, ele faz isso. Por quê? Porque a Bíblia cita que ele vai para o deserto, tem uma dieta diferente, usa um tipo de roupa diferente e se afasta de comunidades. Então, os essênios eram um grupo religioso que já existia na época de Jesus e que continua até mais ou menos 300 depois de Cristo, que inclusive foi trazido de 70 anos para cá por causa dos pergaminhos do Mar Morto, né? Método científico aí que mudou a história do cristianismo para sempre, porque eram os pergaminhos que os essênios estudavam. Eles se dedicavam em oração, jejum e estudo da palavra, até Deus aparecer para eles. Os caras bizarros, velho. Terceiro ponto é a devoção. Humildade, obediência, devoção. Como profeta no deserto, João viveu a vida toda devota a Deus e à lei da Torá. Os essênios se caracterizavam pela incessante busca de evolução espiritual e moral por meio da prática de rituais da Torá, como mutilação genital, batismo, jejum, celibato, comunhão entre eles, dieta diferente, como uma forma de santidade e amor incondicional a Deus. Foi o que eu disse sobre os essênios. Eles tinham todas as leis que eles seguiam e eles entendiam que essas leis eram formas deles amarem a Deus incondicionalmente. Hoje isso seria visto como legalismo, na época eles eram vistos como legalistas, porque achavam que só eles seriam salvos. Mas existia uma verdade na vida deles, a gente não pode considerar como existe verdade em outras igrejas, outras igrejas evangélicas, mas como existe verdade em outras igrejas evangélicas, de salvação a partir dos costumes que eles viviam. Então, João, ele vai para essa comunidade, ele vive essas coisas, ele trata a lei como ela é tratada, a fim de ter uma maior devoção a Deus. E por isso que dos nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Um homem humilde, um homem obediente e 100% devoto. A fim de se abster de comida, se abster de casamento, se abster de inúmeras coisas, né? Mateus 3,4 diz: as roupas de João eram feitas de pelo de cabelo, ele usava cintos de couro na cintura e seus alimentos era gafanhoto e mel silvestre. Então a gente vê que a vida de João comunica para a gente, primeiro, essas três coisas principais. Humildade. Seja um cara humilde. Você pretende preparar o caminho do Senhor, você pretende endireitar as veredas e ser a resposta da voz que clama no deserto. Humildade. Porque a gente tem um problema de achar que a gente vai mudar o mundo e que a gente é a maior comunidade de todas e os caras mais abençoados e que só a gente tem a grande visão, né, da volta de Jesus. Então, humildade acima de tudo. Se coloca no seu lugar. Onde eu estou? Eu estou no ABC Paulista. Essa é a minha realidade. É isso que eu posso fazer. Eu posso alcançar essas pessoas. Se chega alguém para você e fala, não, você não pode. Não posso. Isso também é humildade. Eu posso. Não vamos colocar menor porque você quer, mas também não vamos colocar maior porque eu acho. Vamos colocar onde Deus botou. Isso é humildade. Segundo ponto, como eu disse, obediência. O que Deus me chamou? O que Deus me chamou para fazer? O que eu vou fazer com excelência para Deus? Será que Deus me chamou para... É uma coisa muito comum, né? Acontece nos ministérios, a gente costuma brincar, né? Que todo plantador de igreja tem que bater o escanteio, cabecear, e bater a falta, e é zagueiro, é goleiro, e é tudo. Claro, plantador de igreja a gente deve. O Mateus sabe muito bem disso. Tem que fazer tudo, né, bicho? Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar, mano, Deus está fazendo com excelência aquilo que eu te pedi? E essa pergunta vai para todos. Você está fazendo com excelência o que Deus te pediu? Será que Deus te pediu, sei lá, vou usar o João de exemplo, para tocar, cantar, compor, gravar, fazer, pular, toca bateria, toca violão, toca baixo, toca... Ou pediu para uma coisa, e essa coisa você vai fazer com excelência. Então, o que Deus te chamou para você ser obediente? Terceiro, devotão. Você é devoto a Deus? Quando você abre mão das suas coisas, das suas práticas, da sua vida, de jejuns, de amores, de comunidade, de comidas, o quanto você abre mão a fim de uma devoção. E se a gente tem uma devoção como João, como os essênios, que falava, eu vou parar de tomar Coca-Cola até Deus aparecer para mim. Esse é o meu jejum. Meu jejum não é até semana que vem, até Deus aparecer. E aí você vai fielmente sendo devoto àquilo até Deus aparecer para você. E o terceiro, arrependimento. O terceiro não, pera, o quarto, arrependimento. Como os essênios, João morava no deserto, pregava arrependimento, a purificação dos pecados. Mateus 3, 1, 2 diz, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependimento é peça-chave no caminho reto. Ora, se Isaías 40
diz que a gente tem que preparar um caminho reto para o Senhor, aplanar as veredas de Deus, a gente tem um caminho sem obstáculos para Deus. Isso significa que, no caminho de Deus, ele vai chegar sem falhas, a viagem dele não vai poder ter dificuldade, e ele não vai ser atrasado por ninguém. Por quê? Porque vai ter pessoas preparando o caminho dele, limpando o caminho dele, falando sobre arrependimento. Tirando pessoas que, obviamente, nunca estariam no caminho de Jesus, mas pessoas que poderiam não atrasar, mas vocês entendem o que eu quero dizer quando a gente fala sobre apressar e esperar? Não é como se a gente também pudesse adiantar a volta de Jesus, não é como se a gente pudesse atrasar a volta de Jesus, mas a sua obediência, dada a sua devoção, vai fazer com que você pregue arrependimento. E as pessoas arrependidas, voltadas para Deus, no mesmo clamor, fazem com que Cristo volte. E esse é o clamor do coração de Jesus. Então, a pregação do arrependimento, o arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, é o endireitar o caminho na prática. É você pegar um caminho, olhar para uma cidade, olhar para um país, olhar para uma nação que está toda esburacada pelo pecado e falar, vamos pregar arrependimento, vamos tapar os buracos, vamos fazer uma estrada limpa para Jesus vir. Então, o quarto ponto é o arrependimento. Por isso pregamos arrependimento, humildade, amor, devoção, obediência, porque nós queremos que Jesus ele venha numa estrada reta, numa estrada sem falhas, que viaje sem dificuldade e que ele volte não simplesmente para sentar no trono e acabar com tudo, simplesmente porque nós somos pós-milenistas também. Nós entendemos, né, a nossa responsabilidade para com o fim dos tempos, mas nós queremos também cumprir com obediência aquilo que ele diz. Pregar o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso provém de arrependimento. Não, a gente não batiza aquele que não sabe. Então, esses são os 4 aspectos da vida de João que fazem com que nós olhamos para a vida dele no passado e entender que foi uma voz. Agora não tem que ser um eco, agora tem que ser uma resposta. Então, se ele foi uma voz que gritava e clamava, preparem um caminho, agora eu olho para a vida dele e falo, cara, esse cara tem coisas que eu quero ter para que eu possa preparar o caminho que ele tanto queria. Quem é que vai se comprometer com o verdadeiro reino? Né? Quem quer ser a resposta daquele que clama de verdade no deserto? Aquele que vai para o deserto, que come gafanhotos, que se afasta de comunidades e que ele quer uma só coisa, quer ver Deus. Quantas vezes nós queremos nos comprometer com essa mensagem, né? Se você vai estar todo sábado aqui estudando sobre o amigo do noivo, eu tenho que entender que você está a fim de se dedicar a essa mensagem, né? A mensagem de ser um amigo de Jesus e a mensagem de ser um precursor, aquele que vai adiante, aquele que prepara o caminho, prega arrependimento com humildade, com devoção e sendo obediente à palavra de Deus. Olhando para a voz do passado, não sendo eco do futuro, mas sendo resposta do futuro. Então, uma voz clama, preparem um caminho. E nós aqui no ABC olhamos para essa voz e para esse clamor e falamos, Senhor, eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta de uma oração, a oração de João Batista, há 2023 anos atrás, que orou por pessoas que preparariam. Então eu quero ser a resposta, eu quero ser a pessoa, quero preparar o caminho, diretar as veredas e conduzir corações fielmente e verdadeiramente ao arrependimento. Amém? É isso. Acho que ele está aí. 3 perguntas? 3 perguntas, não? Eu gosto. Então, se você ajuda a fazer. E aí, se ajuda nos frente? Não? O Lucas, então, ele saiu. Não, eu vou. Agora, não tem problema não. Eu não sei se você vai perguntar. Eu perguntei. Você tem pergunta? Hã? Você tem pergunta? Eu sou breve. Se vocês tiveram, já preguei para vocês, cara. Sou breve. Nem adianta se decepcionar mais. Obrigado. Vamos orar por ele.